Pessoal, sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Grupo. Que a paz do Senhor esteja conosco. Hoje o tema de nossa palestra é sobre a ação dos benfeitores. Temos consciência de que somos sustentados por legiões de instrutores que servem na seara de Jesus e que se propõem a amparar a humanidade. Há, sem dúvida, e essa é uma questão importante, uma tarefa especial, particularmente destinada aos espíritas, que é a formação de um ambiente espiritual adequado ao trabalho edificante dos bons espíritos. Todos nós estamos convocados a colaborar com os mensageiros do Senhor, se assim nos propomos em nosso ideal de vida. Se assim realmente, tanto no coração como na prática, cerramos fileiras junto com o bem, com a espiritualidade e em propósito de vida para um mundo melhor. E de que forma que podemos fazer isso? No sentido de preparar-lhes um ambiente favorável à manifestação deles. Na criação de Deus, tanto o bem quanto o mal se realiza através das pessoas. Se queremos ser instrumentos da manifestação do bem, nos esforcemos em preparar o nosso campo mental para a ação dos benfeitores espirituais. E de que forma podemos fazer isso? Iniciemos com os nossos pensamentos, né? Banir de nossa mente, de nosso cérebro, toda a ideia de crueldade, de violência, de pessimismo, de azedume, né? Nos protegemos, né, como um escudo de proteção de todas essas notícias ruins, de todos esses envolvimentos que temos todos os dias, que somos bombardeados com essas notícias na televisão que acabam ficando na boca das pessoas e comentando aqui e ali, né? Porque se o sentimento que acompanha esse tipo de pensamento nos envolve, estamos dificultando a ação desses mentores espirituais. E que mais que podemos fazer, né? Diante de qualquer pessoa, no dia a dia, sempre que a gente estiver à frente de uma pessoa, que a gente veja ela como uma criação de Deus, como semelhante, como um irmão, como uma irmã, e que eles esperam de nossa parte um amor, né? O mesmo amor que nós recebemos da providência divina. E conversando com as pessoas, é muito importante a gente evitar qualquer irritação ou maledicência. E se de repente surgir a necessidade de corrigir alguém, de advertir alguém, que nos coloquemos no lugar dessa pessoa e que elevemos nosso pensamento a Jesus, para que a brandura possa nos aconselhar. E se for algo que nós estivermos na posição de dar para outra pessoa, que também nós nos situemos na posição de quem recebe, para que não nos coloquemos em posição superior e que possamos, por fim, humilhar o outro sem que a gente perceba, expondo a sua condição de necessitado. Que tenhamos a coragem de praticar o bem que apregoamos em nossas preces, em nosso íntimo, em nossa vontade, em nossa leitura, sempre nos sentimos muito fortalecidos em abraçar o bem, abraçar os ideais espírita cristão. Mas a prática é bem mais difícil, porque muitas vezes as pessoas que estão próximas não comungam dos mesmos ideais que nós, temos o receio da censura, de sermos criticados,
É, enfim, levar isso no dia a dia, independente da situação, é bem mais difícil. A criação de um ambiente espiritual favorável à ação dos benfeitores, ela começa nas forças do pensamento. É o nosso pensamento, a nossa vibração. No mundo espiritual, o pensamento é tudo. Ele materializa as coisas, entre aspas, né? Tudo acontece através do pensamento. Aqui, aqui nessa esfera que vivemos temporariamente, como encarnados, não é possível visualizar o pensamento da mesma forma que no mundo espiritual. Mas essa atmosfera, essa ação dos benfeitores através de nós, realmente começa através do pensamento, criando um ambiente espiritual favorável para a ação deles. E todos nós, os desencarnados e encarnados, que nos vinculamos à seara espírita cristã, contamos com o apoio dos instrutores da vida maior. Isso é conhecido. Porém, não devemos esquecer que eles também esperam por nosso auxílio. Eles dependem de nós, a fim de que eles possam auxiliar mais amplamente. E quando nos reunimos para o propósito do bem, nós atraímos todas as entidades que estão a serviço de Jesus e que querem auxiliar a fazermos as coisas certas, nos auxiliar, né? Inclusive nos ajudando em nossa reforma íntima, nessa modificação, que é o que vai fazer aumentar as nossas forças para superar as dificuldades. E um dos pontos mais importantes que provoca essa transformação, devagar, paulatinamente, semana a semana, é o culto do Evangelho do Lar. Se pensarmos no Evangelho do Lar como esse ambiente espiritual que devemos criar para a espiritualidade superior, para a ação deles, o Evangelho no Lar é o mesmo que o banho, né, que nós fazemos para a nossa limpeza corporal, ou a faxina para a limpeza da nossa casa. O que que acontece se deixarmos de tomar banho ou de limpar a nossa casa, né? Então, se deixarmos de tomar banho, haverá acúmulo de restos de pele, sebo, poluição, suor, bactérias, que se não forem retirados podem causar a proliferação de micro-organismos e trazerem um mau cheiro, além do mau cheiro, desenvolverem doenças, né? E a mesma coisa com a nossa casa. Pode haver acúmulo de vírus, de fungos, de ácaros, de bactérias, que também podem gerar doenças, alergias, rinite, gripe, dengue, né? A questão dos reservatórios de água parada, né? Entre outras doenças. Pra você ver como é importante a limpeza. Se é importante a limpeza física, também é importante a limpeza mental, que se faz não só com a oração, mas com o evangelho no lar, que além de uma oração, de uma vibração, ele é também uma reflexão e um estudo, né? Bom, os pensamentos negativos de preocupação, de medo, de raiva, o conteúdo que somos bombardeados diariamente com a televisão, com a internet, com o celular, né? As pessoas hoje em dia passam o tempo inteiro de cara para o celular e também o conteúdo de algumas conversas que temos dentro do nosso lar, do nosso ambiente de trabalho e possíveis discussões aqui e ali com amigos, familiares, né? Isso tudo produzem emanações eletromagnéticas que se adensam na forma de nuvens espirituais carregadas de negatividade. São miasmas nocivos e que, segundo André Luiz, afetam o nosso equilíbrio, provocam a discórdia, né? Porque ficamos mais irritadiços e também com a nossa imunidade mais baixa, suscetíveis a doenças, absorver tudo que é prejudicial para nós, né? Então, somente com a prática da oração e o evangelho no lar, isso já é possível dissipar essas energias negativas em nosso lar. E isso também ocorre em escala planetária, né? O culto do evangelho no lar, né, na prática, o que que ele é? O que que realmente resume o evangelho no lar? Ele é uma reunião onde membros da família e convidados
assentam numa mesa para estudar o Evangelho e orar, né? Ele deve ocorrer uma vez por semana. É importante que seja em dia pré-definido, toda terça-feira, toda quarta-feira, todo final, sábado, todo domingo, na mesma hora, porque é um compromisso entre encarnados e benfeitores espirituais. Eles estarão ali, que eles sabem que nós fazemos o evangelho naquele dia, naquele horário, eles estarão ali como um compromisso, como o dia que nós vamos no centro, como as pessoas que vão à igreja, cultos, né? Como nós tem uma série de compromissos, como todo dia nós vamos trabalhar, as pessoas que estudam tem um dia, tem a hora. O evangelho no lar é a mesma coisa. Os benfeitores estão ali. Você não marca uma consulta médica, o médico não vai estar ali naquele dia, naquele horário para te atender? Pois bem, mesma coisa, os nossos amigos do plano maior, os benfeitores. E aí coloca-se sobre a mesa uma jarra com água, ou copos de água para cada um dos participantes, e a espiritualidade superior vai fluidificar essa água. Inicia-se com uma prece, seguido de uma leitura de um trecho do Evangelho, que pode ser ou ao acaso, ou seguindo um livro específico de estudo. Uma breve explanação sobre o texto, normalmente aqueles que têm mais experiência, a fim de que os outros possam também ter um entendimento melhor sobre os ensinamentos, né? E aí, sempre que aquele que faz a leitura e faz os comentários, sempre é intuído pela espiritualidade superior. É importante não debater, não criar uma discussão, né? Porque daí afeta a vibração, muito menos dizer assim, olha, o Evangelho está fazendo, mandando você fazer tal coisa, você não faz. Esse tipo de coisa é ruim e é muito comum, hein? Já vi muitas vezes isso acontecer. E uma prece final, isso não vai durar mais do que 10, 15 minutos, 20 minutos no máximo aí, dura o evangelho no lar. Uma vez por semana não é muito tempo e o benefício que traz é muito grande. Tanto para o local onde você está, como ao redor, onde você direcionar a sua vibração vai ser beneficiado. O evangelho no lar, ele modifica os padrões vibratórios de nossos pensamentos e de nossos sentimentos, né? A presença de espíritos iluminados no lar, para a participação do evangelho no lar, afasta aqueles de índole inferior. É como o fogo que amedronta os animais. Os espíritos inferiores não suportam a luz e se afastam. Aqueles que querem nos prejudicar. Com o Evangelho no lar, formamos defesas magnéticas em nossa casa contra entidades que querem conturbar o nosso ambiente doméstico. E a proteção se estende aos participantes do Evangelho no lar, e o nosso lar se torna um ponto de luz que se espalha por nossa vizinhança, né? Quem mora em prédio também pega todo o prédio para cima, para baixo, né? Todo mundo se beneficia com essa vibração, com a extensão desse pensamento. E nas vibrações do Evangelho, durante o Evangelho, nós doamos ectoplasma, né, que são uma espécie de fluido que são condensados pelos espíritos superiores e levados aos hospitais espirituais e outros centros de atendimento espiritual também, para auxiliar espíritos sofredores em tratamento. Isso é uma caridade espiritual também que fazemos durante o Evangelho no lar. Outros desencarnados com necessidade de luz, com os seus perispíritos mais densos e que precisam ouvir a palavra do Evangelho, são convidados pela espiritualidade superior para participarem conosco. Né? São com autorização desses mentores espirituais, para que eles possam também aprender e evoluir. Quando praticamos o Evangelho no lar, abrimos a porta para a visita de Jesus. E ele disse: Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eis que ali estarei no meio deles. Olha, tenho também uma passagem dita por Joana de Ângeles no livro Mestre Amor, que ela diz o seguinte: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. Quando uma família busca a luz dos ensinamentos de Jesus através do culto do Evangelho no lar, as formas, pensamentos provocados por nossos pensamentos negativos são dissolvidas.
Isso não é muito bem compreendido, que são formas, pensamentos, são essas vibrações, como eu disse anteriormente, se adensam como em nuvens eletromagnéticas negativas, que quando se aproximam pode afetar a gente. Formas, pensamentos também, elas são criadas em cima do que pensamos. É como se a gente plasmasse os nossos pensamentos no mundo espiritual. Porém, se eles são provenientes de pensamentos negativos, essas formas negativas, essas formas de pensamento também são carregadas energeticamente de fluidos, né, negativos também. E elas são dissolvidas assim que a luz dos benfeitores se adentram à casa durante o Evangelho no lar. No entanto, o verdadeiro benefício do Evangelho no lar se dá na transformação dos seus participantes, que, assimilando a mensagem do Mestre, se modificam, vibram de forma mais elevada e acabam afastando as trevas. Porém, não basta termos uma vibração elevada somente durante o Evangelho no lar. É necessário que nos transformemos para melhor, pois assim estaremos protegidos efetivamente, seja em qualquer for, qual seja a religião, né? Por dar um exemplo, muitas vezes, muitas pessoas vão ao centro, assistem uma palestra, ficam ali concentrados por um tempo com um sentimento elevado. Saem dali e mudam a sua vibração, passam a ser o que elas são normalmente, com maledicência, com inveja das pessoas, com egoísmo, com orgulho. Então, o benefício, né, é muito limitado. Se você faz só evangelho no lar, e depois você não, seu pensamento, sua vibração vai para o lado oposto, então isso se desfaz rapidamente. Por isso é importante a transformação, porque daí nós vamos ficar protegidos efetivamente por todo o tempo. No lar começa a grande obra da família, pois a família é a célula ordinária da sociedade. Se o lar não estiver equilibrado, teremos também uma sociedade desequilibrada. E se não nos conseguimos nos harmonizar em nosso lar, dificilmente seremos harmônicos fora dele. A menos que seja uma falsidade, porque tem muitas pessoas que são ruins em casa e fora do casa tem uma aparência de pessoa boa. Mas quando está em situação que ela tem que demonstrar quem ela é, ela acaba se revelando. E o crescimento espiritual, ele se faz em coletividade. Então, o evangelho no lar gera fraternidade entre os membros da família que levam isso para fora, para o seu trabalho, para os relacionamentos que temos fora de nosso lar. E os dias atuais são difíceis por conta da transformação planetária que está em curso. Essa transformação se processa tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Os espíritos distantes das leis de Deus, dominados pelo ódio, pela ganância, pelo desejo de vingança e que ainda não entenderam o propósito da criação e que estão dispostos a um combate para atrapalhar e atrasar ao máximo a transformação moral do planeta. E muito desses espíritos são inteligentes, são hábeis na manipulação de fluidos, dominam com facilidade outros espíritos, os escravizam para fazer o que eles querem, né? Porém, a doutrina espírita nos ensina que a oração, o evangelho no lar e a reforma íntima, seguida da transformação do ser para melhor, são as nossas defesas contra esses obsessores. Pois passamos a vibrar em uma faixa mais elevada e saímos da influenciação dos espíritos que querem nos levar para o caminho do mal. Não só nos prejudicar, mas também que possamos ser utilizados como instrumento deles para causar o mal. Porém, o bem é mais forte que o mal. Criação de Deus. Nós não temos que interpretar o mal como inimigos. Ele apenas é um estágio de ignorância. É apenas a materialização é, exacerbada, em grau elevadíssimo do ser, né? É o orgulho, é o egoísmo, o desejo de dominar,
que tomam esses seres, eles ficam cegos para qualquer outra coisa. Porém, a nossa origem, todos fomos criados por Deus, a nossa matriz, o nosso DNA espiritual é bom. É bom porque fomos criados por Deus. E o bem, né, que é, vamos dizer assim, o lado onde está Jesus, o lado de onde nós viemos, que é o lado de Deus, ele sempre prevalecerá. Porém, as trevas insistem, insistem em lutar para o nosso atraso, para dificultar e para fazer demorar o máximo, porque eles se comprazem, eles têm prazer dessa vida. Mas estão enganados porque o dia que experimentarem essa ascensão, esse amor verdadeiro, como muitos que já também estiveram desse lado e compreenderam e se tornaram espíritos superiores até, auxiliando a humanidade de tantas formas. Esse é o destino de cada ser, de cada criação de Deus. E nós mesmos que estamos aqui hoje discutindo, é, refletindo sobre esse evangelho, sobre essa palestra, sobre esse assunto, nós também já fomos muito mais atrasados que hoje, né? Em outras encarnações, muito provavelmente fomos obsessores também. Tivemos essa passagem. Não tem como não ter. É um caminho onde se tem uma ignorância, uma falta de compreensão, uma predominância dessa materialidade, né? E isso nos leva para esse caminho, mas aos poucos, com os aprendizados, porque a lei de Deus é perfeita, a criação é perfeita, vamos nos depurando com o tempo. E se não queremos cair nas garras dessa espiritualidade, para não nos prejudicarmos, temos que nos precaver. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e o que eles causam a nós e aos outros. Mas temos o nosso livre-arbítrio e a escolha. E se queremos ajudar a sermos protegidos, né, se queremos a proteção, né, então devemos ajudar para ser ajudados, favorecendo a ação dos espíritos benfeitores através do nosso campo mental. Pois o tempo é o maior patrimônio de Deus, e Deus nos concede para usá-lo como recurso inestimável para melhorarmos. E Deus sabe nos esperar. Para Ele, a eternidade é um minuto. Com a graça de Deus, que estejamos todos na, na paz de Deus e fiquem em paz. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor
pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.